Nós somos o AI Firstcast, o primeiro podcast brasileiro destinado à discussão estruturada sobre a adoção de inteligência artificial nos negócios. Eu estou muito feliz, ano novo, retornando às gravações, e hoje a gente tem um presente para nós mesmos aqui na mesa e para vocês aí também. A gente veio ao longo do ano passado entrevistando empresas grandes, C-level, e aí a gente vem a partir de agora dando espaço a empresas que serão essas novas grandes e que estão em ascendência e disruptando o mercado. A gente tem aqui uma oportunidade tremenda de aprender com gente nova que está trazendo oxigênio e mudando a forma de fazer as coisas com inteligência artificial. Lembrando, se você conhece alguém que, assim como nós, acredita que essa onda não é passageira, que é uma transformação no mundo dos negócios e que precisa se inspirar e capacitar, compartilhe esse vídeo, compartilhe outros episódios, porque quanto mais a gente reverberar conteúdo, mais valor a gente vai gerar para o Brasil. Esse aqui é o Fred Pericini, o melhor co-host que existe por aí, tá? Eu atesto isso. E eu sou o Felipe Xavier. E nessa temporada a gente abre, inclusive, fazendo uma coisa muito interessante, Fred. A gente vai falar com uma pessoa que é um dos 4 fundadores de uma empresa AI First. Então a gente vai entender um pouco dessa história, aprofundar, trazer insights para todo mundo. Mas antes da gente começar, conta pra gente quem é o Robson. Fala pessoal, prazer. Primeiro, muito obrigado aí pela grande oportunidade. Prazer estar conversando com vocês sobre IA. Acho que eu sou muito apaixonado pelo assunto. Sou Robson Amorim, eu sou CEO e cofundador da BeConfident. Hoje eu moro em São Francisco, na Califórnia, no Vale do Silício. Há 3 anos atrás eu fundei a BeConfident junto com um grupo de amigos de Olimpíada de Robótica. É uma solução aí que já está em mais de 100 países, é mais de 200 mil alunos pagantes usando a plataforma. E a gente está redesenhando a maneira com que as pessoas estão aprendendo na era da IA. E a gente está seguindo bastante também um caminho de VC, então chegamos a levantar mais de 100 milhões de reais em Venture Capital com muitos fundos globais também. Prazerzaço estar aí com vocês. Uma pausa. 100 milhões de reais. Em quantos anos? De empresa? 2 anos e meio, quase 3. Desde a sua fundação, 2 anos e meio, rodada de 100 milhões de reais, o negócio avaliado num meio unicórnio brasileiro. Sim. Revolucionando a educação, primeiramente através de línguas, do ensinamento de línguas. E eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz aqui nos bastidores, que quando a gente fala em aprender línguas, vem à cabeça o Duolingo. Compara para nós, explica os diferenciais que vocês têm e por que ele está sendo tão adotado por profissionais de alto nível. Bom, acho que essa é uma ótima pergunta, até acho que ela modelou bastante as nossas decisões de produto. Mas até o meu último ano do meu ensino médio eu não sabia falar inglês. E aí eu decidi que eu gostaria de fazer faculdade fora. Não tinha dinheiro para fazer isso, não sabia falar o idioma. Eu falei, vou na internet ver o que existe lá de solução. E usei muito de todas essas soluções que tinham gratuitas. Então, desde o Duolingo, Babel, vários outros apps. E comecei a praticar, a interagir. E o que eu percebi é que por mais que eu aprendia um vocabulário aqui, uma palavra lá, eu não aprendi o que era mais importante, que era interagir com pessoas, que era conversar. E aí, era muito autodidata, né? Olimpíada de Robótica, um monte de coisa. Acabei dando a cara a tapa, consegui aprender o inglês na marra, pelo menos o básico. Fui pra fora. E quando cheguei lá fora, eu percebi que em 6 meses era como se fosse uma mágica tivesse acontecido na minha cabeça. Eu aprendi o idioma muito mais rápido. Isso aconteceu também com meus co-founders também. E a gente começou a se questionar, o que acontece quando uma pessoa ela viaja pra fora, que ela vai morar fora? E todo mundo que faz o intercâmbio sempre volta falando, nossa, eu aprendi em 6 meses mais do que 10 anos numa escola de idiomas. E a gente viu que existiam 3 elementos fundamentais que faziam as pessoas aprenderem muito mais rápido. O primeiro delas é, quando elas estão morando fora, elas estão em constante contato com nativos. No café da manhã, de tarde, de noite, no trabalho, na escola, em todos os momentos ela está interagindo com nativos. O segundo ponto é, existe um coeficiente muito grande de necessidade. Então, você precisa usar aquele idioma, ele está integrado na sua rotina, no seu cotidiano. Então, não apenas você está falando com nativos,
mas você também tá falando com nativos de uma maneira muito mais intencional, muito mais profunda. E também, eu acho que o terceiro ponto era em diferentes contextos. Então, não era aquele inglês da escola, o inglês do trabalho, o inglês da universidade, você tá aprendendo inglês em diferentes contextos diferentes. E a gente começou a perceber que era literalmente impossível você conseguir replicar essa mesma experiência do seu intercâmbio dos sonhos no mundo atual. E quando a gente viu o IA surgindo, a gente percebeu que a gente conseguiria criar toda essa experiência imersiva de você falar com o nativo, essa experiência imersiva de colocar você em diferentes ambientes, tudo com GenAI, e aí a gente literalmente funda a BeConfident naquele momento com o grande objetivo de redesenhar a maneira com que as pessoas aprendiam, começando com idiomas ali, e aí foi o nascimento da BeConfident. O V0 de vocês deu certo, né? Posso dizer isso, certo? Sim. Como é que foi para vocês verem isso acontecer e o potencial da inteligência artificial para mudar a forma como as pessoas se relacionam com uma plataforma de ensino? Boa. A gente teve a oportunidade de testar a BeConfident, né? Testar o ChatGPT antes do Pejorativo, né? não, é que minha cabeça dá uma bugada. Ele tá vivendo fora. Agora Está há vários anos fora. Então, isso aí. a gente tem que ter paciência, senão ele vai soltar 2, 3 línguas aqui com a gente. Tá tudo certo, tá tudo certo. Vamos lá, A vamos lá. cabeça deu uma bugada, foi mal. Mas a gente teve a oportunidade de testar o ChatGPT antes dele ser lançado. E logo quando a gente viu, a gente testou pela primeira vez, a gente viu que dava para fazer um negócio simples, que é o processo de aprender um idioma, que é conversar. E esse aprendizado, você conseguia conversar com uma máquina, e era muito mais barato, era muito mais efetivo, no sentido que a pessoa conseguia personalizar muito aquilo. Uhum. E a gente via várias plataformas no mercado que as pessoas poderiam conversar com nativos. Então, existiam ali umas 3, 4 grandes plataformas de mercado. Só que quando você via o preço disso, era simplesmente inacessível, até para uma pessoa de classe média no Brasil. Então, às vezes, custa 20, 30 dólares por hora para você conversar com nativo. Você coloca 1 hora por semana, você está falando de, sei lá, Sim. 600, 700 reais por mês. Agora, a gente conseguiria criar um sistema onde as pessoas conseguiriam conversar com o nativo através de inteligência artificial por 30 reais por mês. Então, você meio que acaba arbitrando bastante custo, né? Uhum. E aí a gente lança a BeConfident, o primeiro MVP foi simplesmente, cara, como a gente consegue replicar a experiência conversacional que você teria conversando com o nativo ou viajando para fora, mas dentro do WhatsApp, que é uma ferramenta que você já pratica, e quer dizer, já pratica não, né? Que você já conversa todo dia. E aí a gente fez esse primeiro MVP, a gente não queria fazer o aplicativo, nada do gênero, queria estar onde o cliente estava, e a gente lança a BeConfident ali no MVP no WhatsApp, onde as pessoas poderiam conversar principalmente por áudio, e como fosse um tutor, te dando feedback em tempo real. Só que assim, era um time absurdo, e nesse momento você não conseguia mandar nem áudio pro ChatGPT, não existia Meta AI, não existia... Todas as IAs tirando o ChatGPT não existiam. Então, literalmente, a gente lança uma solução simples, mas que tinha um poder muito grande. Aí, quando a gente lança a BeConfident no mercado, em 2 dias a gente já tinha mais de 50 clientes pagantes. E a gente falou, putz, acho que a gente acertou em alguma coisa. E a gente começou a ir muito profundo nisso. E aí foi onde a gente começou a escalar. Eu gostaria que você explorasse como estão no mundo de educação, por enquanto, línguas, mas com a possibilidade de aprendizagem de tudo e qualquer coisa, pela escalabilidade da inteligência artificial. Queria que você contasse mais para nós sobre isso. O grande objetivo de longo prazo, quando a gente fundou a BeConfident, era a gente meio que redesenhar a maneira com que a educação era feita no mundo e criar o que a gente chama de The School of Everything, então, tipo, a escola de tudo. Você tem a Amazon, que é the Store of Everything, Uhum. uma loja onde você pode comprar qualquer coisa. Uhum. Com o AI, a gente percebeu que a gente poderia construir uma plataforma onde a pessoa ela poderia aprender o inglês muito bem, mas quem sabe futuramente ela poderia aprender sobre finanças, talvez ela possa aprender até sobre medicina, talvez ela possa, inclusive, se formar em uma área muito técnica, porque a gente consegue ir muito profundo em várias áreas, obviamente, tem regulação, um monte de coisa, mas dá para integrar também com sistemas, então faculdades, escolas e etc. E a gente nasce com esse grande objetivo, só que a gente tinha que começar de um lugar, né? Então toda solução precisa, às vezes, de um MVP, às vezes você precisa narrow down ali o seu público, onde você vai ter que começar, e a gente começou a estudar muito o mercado, e a gente leu um artigo e a gente descobriu que o Brasil era o país com o maior número de escolas de inglês no planeta.
E a gente ficou, putz, como assim? O Brasil é o país com o maior número de escola do planeta. E a gente foi ver os dados de pessoas fluentes. 1% da Era população. 1% da população que era fluente de verdade. Tem 5%, que é o número de pessoas que sabem pelo menos o inglês conversacional, mas que é fluente mesmo é 1%. A gente falou, cara, como o país com o maior número de escolas de inglês no planeta, apenas 1% é realmente fluente. E a gente descobriu, putz, tem mercado, porque as pessoas estão comprando, cada esquina tem uma escola de idiomas, Uhum. mas pelo jeito não necessariamente está funcionando em escala. Então a gente falou, vamos começar por esse mercado, porque existe demanda, vamos construir um produto grande, vamos faturar muito, vamos investir em tecnologia, vamos contratar um grande time de engenharia, um time de IA, e etc. E a partir daqui a gente começa a resolver várias edge cases e ir migrando para outras áreas e realmente construir uma plataforma global que a gente consiga no futuro ensinar qualquer coisa. Eu realmente fiquei fascinado com o case de vocês. A história da empresa é muito bacana, né? E ela mostra uma verdade de que a inteligência artificial, e agora generativa, de fato, revoluciona o mercado, né? Vocês têm pouquíssimo tempo, mas olha como vocês já começam grande. Vocês olham para o que é a empresa de vocês e vocês têm a ambição de ser a School of Everything. Isso é genial. E o nome da empresa de vocês me permite te fazer uma pergunta que ela é bem relevante para essa conversação. Confiança sempre foi um tema muito humano. Como é trazer inteligência artificial para dentro dessa conversação? Como você enxerga a relação entre confiança e inteligência artificial? Esse é um caso muito interessante. Eu acho que ele define bastante até um pouco da profundidade que o produto consegue chegar. Quando os primeiros alunos começaram a vir para Be Confident, um dos principais feedbacks que a gente recebia era que eles falavam, cara, eu sinto muita vergonha de falar em público, então eu vou para uma escola de inglês, tem 10 pessoas numa sala, eu vejo, às vezes tem um aluno, obviamente, que sempre se destaca muito em inglês muito bom, e quem tem um inglês meio que ruim, as pessoas não falam. Só que para você aprender, você precisa interagir, você precisa cometer erro. E aí, o que acontece é com IA, quando você cria um sistema conversacional com IA, é que a IA não te julga. O ChatGPT provavelmente nunca te julgou. A não ser que você peça pra ele, me julgue, sei lá o que, blá blá blá. Ele vai ser Você o tem mais. que refinar o nível É. de julgamento que você quer. Né? Por default, ele puxa saco. Por default ele puxa saco. Ele faz carinho por default. Só que pro processo de aprendizado, isso é muito bom. Uhum. Entende? Porque a pessoa se sente confortável pra se expressar, ela se sente confortável pra conversar, expor. pra se expor. Então, o que acontece com a Be Confident? As pessoas na nossa plataforma, elas desabafam sobre a vida, elas jogam xadrez, elas falam sobre o problema que teve no dia a dia, elas brainstormam uma ideia nova que ela teve do trabalho, ela, putz, quero implementar um projeto X na minha empresa, e ela explica para a Be Confident aquilo, começa a trocar uma ideia, a Be Confident começa a meio que dar ideias sobre aquilo, e a pessoa começa a engajar, e ela vai sentindo mais confiança. Então, de certa maneira, o que a gente acredita é que agora com a IA conversacional, a gente tem uma nova layer de treinamento. Entende? Então, qual a melhor maneira de você ser um bom apresentador? É você apresentando. Mas se você não tem a oportunidade de apresentar, ou pelo menos se sentir confortável apresentando, você nunca vai conseguir ser um bom apresentador. E agora a gente tem uma layer ali que as pessoas conseguem interagir, conversar sem julgamento nenhum, e ela vai criando confiança, ela vai ganhando vocabulário, ela vai entendendo diferentes padrões que ela pode utilizar e etc. E aí, com isso, ela vai ganhando confiança e depois, quando ela vai falar com o humano, ela já passou por aquela situação várias vezes. E aí, realmente, ela fica mais feliz e tudo mais. Então, eu acredito muito que IA, nesse momento, ela ajuda as pessoas a serem mais confiantes nesse sentido. Porque elas não precisam ter necessariamente medo de serem julgadas. Muito legal. Quanto ao aprendizado, me vem aqui à cabeça alguns aprendizados de startup mesmo, que você está narrando, né? Muito interessantes. Por exemplo, a gente está falando em conseguir narrow down, escolhe uma dor, línguas. Pô, tem uma ineficiência, um segmento antigo com uma ineficiência, e você cruzou a ineficiência de uma maneira muito clara, né? Tem escola em toda esquina, só 1% é fluente. Então, assim, tá pagando e não levando. Então tem uma oportunidade clara de alta margem e disrupção pela ineficiência que se tem. Tem o need, mas não tem a entrega. Então, me parece um banquete para a disrupção de inteligência artificial e tecnologia em geral. É assim que você enxerga?
Eu enxergo bastante assim. Existe uma frase no mundo das startups, é que a sua margem é a minha oportunidade, né? Então, se você tem escola de inglês, ela tem uma margem alta ali, pô, você pode desupitar ela tendo uma solução que é mais eficiente. E eu acho que tem um outro fator além disso também, que é a velocidade de adaptação. Então, você pega uma equipe técnica, então a gente vem de Olimpíada de Robótica, estudou ciência da computação, somos engenheiros de formação, trabalhamos com isso há muito tempo. A capacidade de você construir uma solução, lançar no mercado e inteirar ela com o público é muito mais veloz que muitas vezes uma escola de idiomas que é igualzinha há 50 anos e que simplesmente muitas vezes se financia através de vendas de livros que os alunos nem estudam. E aí eles cobram, sei lá, 400, 500 reais por mês. Aí você tem, às vezes, uma solução mais efetiva, melhor, e agora custa 50 reais por mês. E você começa a dar acesso em massa para um monte de gente que, na verdade, não tinha nem oportunidade de ir para uma escola de idiomas. Então, você ajuda a pessoa que poderia ir, porque ela consegue aprender de maneira mais rápida, mais efetiva, mas você está ajudando uma camada muito maior, às vezes é um público 20 vezes maior. Estamos falando, talvez, de 70% de toda a população brasileira a ter acesso a uma tecnologia que não existia. E isso é muito comum com, acho que, vários tipos de tecnologia, né? Então, você pega, por exemplo, o próprio computador, quando ele foi inventado, era um negócio gigantesco, eram instituições que poderiam adquirir aquilo. Aí depois inventaram, por exemplo, o computador lá físico em casa, muito menor. Aí mais pessoas poderiam acessar. Aí depois inventaram o laptop, aí depois o celular. Agora tá todo mundo conectado, porque tecnologias foram sendo criadas. E uma massa que não tinha acesso a uma que era muito mais cara, agora pode ter acesso de maneira muito facilitada. E a mesma coisa da maneira com que eu vejo, poucas pessoas, por exemplo, têm acesso a escolas internacionais, algumas outras conseguem ter acesso a escolas bilíngues, um pouco mais tem acesso à escola de idiomas, mas o resto não consegue. E agora você consegue construir uma solução que consegue abraçar todo mundo em massa. E aí você consegue criar uma solução que é realmente disruptiva. A velocidade e a escala são impressionantes no case de vocês. Menos de 3 anos, mais de 100 países vocês já estão atuando. Quais são os entraves para entrar em cada um dos novos mercados? Como vocês adressam isso com inteligência artificial? Boa. Historicamente, sempre quando você ia expandir um novo produto para um novo país, existem várias barreiras, né? Mas depende muito do que você faz. Se você é um banco, existe uma questão regulatória, né, em cada uma Uhum. das regiões. Se você é parte de médica, também existe toda uma regulação, existem sistemas diferentes e tudo mais. A Biconfident, eu acho que a gente teve o grande benefício de a gente não estar trabalhando no mercado regulado. Então, as pessoas podem aprender qualquer coisa, ninguém vai definir como você tem que aprender ou não, a não ser que seja na faculdade, na escola. Então, nossa barreira era menos regulatória, menos estrutural, e ela era mais sobre o produto em si. Como eu crio um produto que ele se adapta automaticamente a um brasileiro, mas quando ele vai para sei lá, para a Alemanha, um alemão que às vezes interage de maneira diferente, conversa de maneira diferente, ele consegue sentir o mesmo nível de personalização para ele do que um brasileiro. Como eu construo uma solução que se comunica com ele em diferentes formatos, né? O branding, a marca e tudo mais. Então, essa foi as nossas principais camadas ali de dificuldade. O lado bom da GenAI agora é que você consegue literalmente traduzir tudo em tempo real e você consegue criar versões diferentes do seu produto para vários idiomas de maneira muito mais rápida. Então, ao invés de você precisar, às vezes, de 20 pessoas para traduzir todo um aplicativo, agora eu consigo traduzir tudo automaticamente. Eu contrato uma pessoa, que na verdade é nativa também, que ela vai revisar aquilo. E ela vai Uhum. revisar o erro da IA, ver o que a IA fez bem, o que fez bem, e aí isso faz com que você consiga lançar uns produtos de maneira muito mais rápida em outros lugares. Então, por exemplo, quando a gente lança a Biconfident no Brasil, obviamente que a gente era brasileiro, entendia muito mais do mercado. Uhum. Quando a gente decide lançar a Biconfident na América Latina, para o espanhol, a gente lança a Biconfident em 30 dias, de ponta a ponta. Ponta a ponta foi o tempo que a gente levou para literalmente traduzir todo o nosso app, para fazer adaptações culturais não extremamente profundas, Claro. novamente MVP para lançar no mercado e Uhum. tudo mais, mas usando todo o aprendizado que a gente já tinha tido no mercado brasileiro. Então, por exemplo, no Brasil, a gente lança a Biconfident no mercado, demora 6 meses para a gente ir de 0 a 1 milhão de reais de faturamento. 6 meses. Quando a gente lança a América Latina, demorou 20 dias para a gente ir de 0 a 1 milhão de faturamento. Ah, muito usando esses aprendizados. E provavelmente o que acontece é depois que você lança, você vai buscar esse nível de maturidade e essas nuances culturais. Brasil.
as nossas divisas geográficas estão consideradas? Você tem variação de sotaque, gíria, para quem quer aprender alguma coisa diferente, falar diferente? E como é na América Latina também, porque você tem o espanhol do México, que é uma coisa, o da Argentina é outro, o da Colômbia é outra. Boa, essa é uma ótima pergunta. Quando a gente construiu o Be Confident, a gente construiu o Be Confident sobre algumas premissas. Uhum, Uma delas que a plataforma precisaria ser agnóstica à língua, ela precisaria ser agnóstica à personalidade, ao perfil, e ela precisaria necessariamente se adaptar daquilo. Então, quando a gente constrói a arquitetura do produto em si, a gente constrói ela de uma maneira extremamente modular, onde as decisões das interações elas vão sendo construídas baseado na memória daquele usuário. Então, a gente cria um memory model dentro da Be Confident, que a gente vai feeding, literalmente uhum. pegando todas as informações daquele usuário. E aí, então era como fosse o algoritmo do TikTok mesmo. Então a ideia do produto ser extremamente modular e a experiência sendo meio que recomendada pela própria Be Confident. E aí com isso, a gente conseguiria resolver tanto problema dentro do Brasil, no sentido tipo, uma pessoa no sul que tem o interesse Y e tem a carreira Z, ela teria uma experiência personalizada da mesma maneira que uma pessoa no norte, com outra experiência, outro background, outro contexto de vida. Só que a partir do momento que eu consigo resolver para sul, para norte, eu também consigo resolver Brasil para Espanha, Espanha para China, China para Japão, e etc. Então a gente criou o Be Confident com base nessas premissas. Ah, e aí isso meio que ajudou bastante a gente quando decidiu começar a lançar realmente a experiência global em outros países, meio que o produto se auto-adaptável, né? Então, se a gente tivesse que criar uma versão de Be Confident para 100 países diferentes, lascou, seria quase impossível. Ou não necessariamente possível, demoraria anos. Mas aí com esse sistema, essas premissas, a gente conseguiria criar uma solução muito mais rápida. E claro, tendo esse boost da IA também, de conseguir produzir as coisas muito mais rápido. Boa. Eu queria explorar um pouco sobre priorização de produto. Vamos dar uma recapitulada. Eles lançaram o MVP e aí em 2 dias tinha 50 pessoas assinando. O produto tem 2 anos e meio que vocês vêm melhorando. Os caras são ninja. 4 caras olímpicos de robótica. Conta pra mim, como é a priorização com tanta possibilidade na mesa e um produto tão novo já escalando? É tranquilo? É simples? Conta os bastidores pra gente. Essa é uma ótima pergunta também, que ela acho que ela envolve muitos elementos, né? E quando a gente funda a Be Confident, a gente tinha zero dinheiros, tinha nada. Ah, e literalmente a gente tinha uma visão, uma ideia, nada de capital, e a gente tinha que tomar algumas decisões ali de produto. Inicialmente, a gente queria resolver um problema latente, que as pessoas já estavam acostumadas a pagar alguma coisa por isso, e que a gente conseguiria resolver esse mesmo problema de maneira muito mais barata. Então, nesse caso, era falar com nativos era muito caro, as pessoas não têm acesso a isso. Vamos fazer as pessoas conversar com nativos agora com IA. Então, se o nativo custa $10 por hora, então vamos fazer Biconfident custar menos de $1 por hora. E então, aí a gente tentou fazer literalmente o mínimo produto viável para simular essa experiência de conversar com o nativo, através dessa conversação. E aí, uma vez que a gente lança o produto no mercado, aí vem o segundo ponto, a gente não tem dinheiro, então a gente precisa capitalizar muito isso. E aí a gente começou a priorizar muito o produto para a gente conseguir se autofinanciar, né? Então, como eu consigo estruturar isso daqui? Quais são as decisões que vai ajudar a gente a, provavelmente, a aumentar o ticket médio sem aumentar muito a engenharia, a gente consiga vender mais e mais rápido. E aí a gente foi indo assim. E aí, a partir disso, a gente começou a entender literalmente qual era muitas vezes a próxima feature, a próxima decisão, que é deixar a gente mais perto, na verdade, da visão total do produto. E aí a gente foi sempre decidindo a próxima feature meio que on demand, meio no caminho que estava seguindo. E é um processo pacífico na empresa, Não, pau tranquilo. come. Nada pacífico, não. Cada pessoa tem uma ideia diferente, visões diferentes. Então, por exemplo, esse ano a gente lançou um marketplace de AI Digital Twins. Então, por exemplo, hoje a gente está ali com quase 200 mil clientes pagantes. Ah, 7% da nossa base são médicos, e eles conversam, obviamente, sobre medicina. E só que o que eles conversam sobre medicina é tipo assunto extremamente específico de um oncologista, de um pediatra e tudo mais. A gente se perguntou, porra,
E se as pessoas, ao invés de conversar com uma IA genérica, e se elas conversassem, na verdade, com o maior especialista de medicina no planeta em oncologia? E a gente criou esse marketplace de AI Digital Twins. Então, por exemplo, a gente começou a pegar alguns investidores nossos. Então, a área de finanças, sei lá, a gente trouxe o Doug, ele foi ex-CFO do Nubank. Aí tem o Doug, ou que é o Carlos, que foi ex-CEO global do Banco do Brasil. Pô, imagina se você é da área de finanças, você aprender diretamente com essas pessoas. E aí a gente fez, criou os Digital Twins, lançou dentro da plataforma, um monte de coisa. Só que como lançar isso? Quem trazer primeiro? Como fazer o sistema de monetização? Eu cobro separado? Eu cobro dentro do produto? E aí tem várias pessoas com ideias totalmente diferentes. O marketing pensa, putz, a gente precisa cobrar o Digital Twin separado, porque dessa maneira a gente consegue fazer mais dinheiro. Produto, não. Se a gente cobrar separado, vai ser muito difícil construir a integração entre tudo e ter uma experiência coesa. Aí, pô, mas a gente tem que fazer dinheiro. Não, mas a gente tem que criar um produto que as pessoas amam. E aí o pau come. E aí é um longo processo, normalmente a gente gasta bastante tempo entendendo e tentar balancear, capitalizar e crescer, financiar, porque de certa maneira a gente é uma empresa, a gente precisa sobreviver, a gente tem folha de pagamento. Hoje tem 90 pessoas trabalhando na BeConfident, ao mesmo tempo que a gente entende Quantas pessoas? 90. 90. E essa discussão onde o pau come, ela é 100% humana ou ela é humana e com inteligência artificial? Não, o pessoal procurando o ChatGPT, coloca o ChatGPT para. Ó, segundo a minha análise aqui, fiz um deep research, descobri tal coisa, YZ, esse é o caminho que a gente tem que seguir. Falou, não, ChatGPT não sabe o que tá falando. Biased. Aí o pau come, é engraçado. Excelente. Você está num ecossistema que é muito favorável, né? Empresa de tecnologia, no berço de tecnologia, AI first, total na veia. Eu vou te fazer uma provocação, provavelmente minha pergunta final para você, tá? A inteligência artificial, ela potencializa as nossas versões. Então, todo mundo é uma versão melhor de si mesmo se usar inteligência artificial. A gente acredita nisso. O que a Be Confident e a sua visão de School of the Future e tudo que você acredita, onde inteligência artificial vai ajudar a separar pessoas extraordinárias de pessoas medianas? Como é que é o futuro para quem quiser ser extraordinário? Extraordinário. É uma pergunta profunda, viu? Falei que era a minha última. Tem que fechar com estilo, né? Fazer uma pesquisa em Harvard para responder ela. Pegar um cientista lá e fazer um experimento. Assim, eu tenho uma opinião sobre isso que eu acho que pessoas extraordinárias e medíocres sempre existiram. E as pessoas sempre tiveram ferramentas diferentes para poder se aprimorar. Então, sei lá, 300 anos atrás, as pessoas tinham sistemas e oportunidade de aprender. Depois a internet foi inventada e as pessoas tinham acesso à informação. Hoje, antes de, sei lá, 2020, as pessoas tinham toda a informação do mundo para aprender a programar, para aprender qualquer coisa na internet. Umas aprendiam, outras não. Eu acredito que isso não muda. O que acontece é que pessoas que entenderem como se potencializar com IA vai se potencializar ainda mais rápido. E as pessoas que não fizerem isso vão ficar ainda mais para trás, porque o gap de produtividade entre uma e outra vai ser muito maior entre uma pessoa que lia e uma pessoa que não lia, uma pessoa que assistia um vídeo no YouTube e a pessoa que não assistia um vídeo no YouTube, uma pessoa que ia para faculdade e uma pessoa que não ia para faculdade. Agora, literalmente, uma pessoa que ela consegue usar IA para, sei lá, gerir melhor seu calendário ou para aprender muito mais rápido, ou talvez para automatizar vários processos do seu dia a dia. Então, por exemplo, hoje a gente tem 90 pessoas na BeConfident. BeConfident faturou 60 milhões ano passado, a gente está no caminho de faturar pelo menos 200 milhões esse ano. Tem uma pessoa no nosso financeiro. Como? Automatizando tudo com IA. Literalmente tem ferramentas que ajudam com contabilidade, existem ferramentas que ajudam com fechamento de folha, tem um monte de coisa. Então, o que acontece é que muitas tarefas conseguem ser automatizadas e conseguem ser aprimoradas. Obviamente que a gente precisa contratar mais gente, até que o time está escalando, mas uma pessoa que consegue entender como ela consegue gerir o seu dia a dia, mas gerir o trabalho que ela realiza, ela vai conseguir, na verdade, não ser uma vez mais produtiva, 10 vezes mais produtiva, mas talvez ela vai conseguir ser 1000 vezes mais produtiva, talvez 10.000 vezes mais produtiva. E essa diferença entre o outlier e o medíocre, eu acho que vai ser muito mais acentuada do que era antes. IA acentuará a diferença em progressão geométrica. Excelente. E Qual o ser recado- AI first? faz Qual o parte recado disso. final para os donos de escola de línguas? Integra o BeConfident nas suas escolas aí para ajudar seus alunos a aprender mais rápido.
Gente, muito obrigado. Quero agradecer a ele. Para nós, assim, né? História Rios de aprendizados, inspiradora. inspirador, gente jovem brasileira, fazendo acontecer lá nos Estados Unidos, criando tecnologia nova e disruptando segmentos que são pilares da nossa sociedade, como, por exemplo, a educação. Parabéns, em nome de todo mundo que está aqui assistindo. Continue, vai lá, vença e leva o nosso país ao topo, porque a gente tem muita gente muito capaz. E a história da Be Confident faz parte dessa temporada do AI First Cast, que é um patrocínio de SoftBank, o banco de investimento que mais investe em tecnologia e inteligência artificial da América Latina. Então, obrigado por ter vindo aqui compartilhar essa história sensacional com a gente, Robson. Foi um grande prazer te ouvir. Obrigadão, galera. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência. E bora pra cima, só o começo. É isso aí. Boa. Valeu. Até a próxima.